Você já deve ter ouvido falar que uma mentira contada muitas vezes passa por verdade. A grande verdade é que, biblicamente falando, uma mentira ela pode ser contada quantas vezes ela quiser, mas ela sempre será uma mentira. Você também já deve ter ouvido falar e deve conhecer pessoas que são profissionais da mentira, ou seja, que fazem da mentira o seu negócio. Pessoas que mentem tanto que acabam acreditando em suas próprias mentiras. Mentem tanto que não deixam sequer sinais de que estão mentindo. Além disso, você também já deve ter lido na Bíblia ou ouvido seu pastor ou um pregador falar que o diabo, ele é o pai da mentira. Nunca se firmou na verdade. A grande verdade é que quem proferiu essas palavras foi Jesus. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor de hermenêutica e homilética, e estou aqui para auxiliar você, professor dos juvenis, a preparar a sua próxima aula neste próximo domingo. E também a auxiliar você, estudante, jovem, adolescente, que não tem tempo de frequentar a EBD aos domingos. E estou aqui para te oferecer o conteúdo, não permitir que você perca e crie em seu coração o desejo de participar ou procurar meios de estar na escola bíblica dominical. Começamos então oficialmente o quarto trimestre da escola bíblica dominical. E justamente por isso que eu quero pedir a você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho para jamais perder conteúdo algum que for entregue aqui para você. Quero deixar à sua disposição os comentários, eles são seus. E também, se não for exceder na bondade, pedir que você clique aí no aviãozinho e envie essa aula para o máximo de pessoas que você puder. No mínimo, um professor, um superintendente ou outro jovem igual a você que não consegue participar da escola bíblica dominical. Como eu disse, a minha intenção aqui é auxiliar professores a prepararem o conteúdo e jovens que não têm condições de participar da escola bíblica dominical. A lição deste trimestre tem por tema, ou a revista tem por tema, Falso ou Verdadeiro? Como combater as ideologias do nosso tempo. A lição de número 1 tem por título, Como identificar e destruir sofismas. Essa lição é maravilhosa porque ela nos auxiliará não somente a identificar, mas a destruir sofismas. E vamos já de cara entender o que é um sofisma. Sofisma pode ser definido como um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Ou seja, sofismas são mentiras que parecem verdade. É justamente por isso que eu aqui iniciei essa aula te relembrando de algumas frases que já ouvimos, que uma verdade repetida várias vezes, ou uma mentira repetida várias vezes, pode parecer uma verdade. A grande verdade é que nas Sagradas Escrituras, o testemunho ele era levado muito a sério. E justamente por isso que bastavam duas pessoas para testificar sobre alguma coisa. Talvez alguém poderia dizer, mas somente duas pessoas? Sim, porque a verdade dos fatos era levado tão a sério que essas pessoas, se fosse constatada a mentira, elas seriam mortas. E por que duas pessoas? Porque uma só até poderia querer mentir, se arriscar, mas ela não somente teria que contar uma mentira tão bem contada para parecer verdade, como ela teria que convencer outra pessoa não só a mentir, mas a morrer junto com ela, porque os fatos seriam apurados. Então é justamente por isso que o testemunho na Bíblia era algo valiosíssimo e não precisavam de muitas pessoas para se confirmar uma verdade. Então a lição de hoje ela foca em sofismas, ou seja, aquilo que nós vimos, ouvimos, presenciamos que parece ser é vendido com as roupas da verdade, mas na verdade
O que temos ali é a mentira. O primeiro subtópico nos fala assim, ó, como conhecer a verdade. Em meio a tantas mentiras disfarçadas, como discernir a verdade? E de que verdade estamos falando? Então nós temos aqui dois problemas. O primeiro é, como discernir a verdade? Segundo, de qual verdade nós estamos falando? Nós vivemos em meio a uma sociedade que hoje diz que cada um possui a sua própria verdade. Isso daí é a maior mentira que o diabo poderia colocar na mente das pessoas. Cada um tem a sua verdade. Logo, se eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, isso quer dizer que nenhum de nós estamos errados. Porque na ótica de quem eu estaria errado? Se a verdade é minha, se a verdade é sua. A grande questão aqui a ser observada é que as pessoas do nosso tempo, elas não querem ser contrariadas e elas não sabem lidar com o contraditório. Elas querem estar certas a todo tempo. Imagine, se eu defender as minhas verdades e você as suas, onde nós iremos chegar? Imagine que eu sou o pedestre e você é o motorista. Qual que é a verdade do pedestre? Que ele tem direito ao atravessar a rua. Qual é a verdade do motorista? Se o sinal está verde, ele tem o direito de passar. Pois bem, se eu defender a minha verdade, eu vou atravessar a rua a todo tempo. Se o motorista defender a verdade dele, ele não vai parar em ocasião nenhuma. Então nós precisamos entender primeiro o que é verdade. Temos uma definição de verdade através de uma filósofa muito conhecida no Brasil. Eu não compartilho de suas ideias, no entanto, eu quero aqui pincelar um ensinamento que ela trouxe em um de seus livros, Convite à Filosofia ou à Sabedoria, não me lembro agora, mas eu me refiro a Marilena Chauí. Ela traz 3 definições de verdade, uma no grego, outra no latim e, por último, no hebraico. Para Marilena Chauí, verdade no grego é aletheia. E se trata daquilo que já aconteceu. Verdade se refere aos fatos decorridos. Então nós fazemos o exercício de olhar para trás para examinar a verdade. Conforme o latim, enquanto no grego verdade é aletheia, no latim verdade é veritas. E se trata dos fatos, do que está acontecendo, do que está em andamento. E no hebraico é emuna ou emunã, e se trata daquilo que virá, daquilo que vai acontecer. Está na perspectiva da esperança. Se nós juntarmos as 3 concepções de verdade, aletheia, veritas e emuna, nós entenderemos que verdade se trata de algo inalterável, quer seja no passado, no presente e no futuro. Talvez seja por isso que Jesus tenha dito que eu sou o caminho, a verdade, conforme João capítulo 14, versículo 6. Porque também, de acordo à carta aos Hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando falamos de verdade, nós não estamos falando das verdades impessoais, das verdades particulares. Nós estamos falando de Cristo. E quando se trata de Cristo, ele é a única verdade. Quando se trata do mundo profissional, Cristo é a minha verdade. Quando se trata do mundo acadêmico, Cristo é a minha verdade. Quando se trata do contexto familiar, Cristo é a minha verdade. Quando se trata do campo das emoções, Cristo é a minha verdade. Ou seja, quando nós temos Cristo como o centro de todas as nossas decisões, das nossas emoções, nós então estamos próximo da verdade. E é uma verdade inalterável, é uma verdade irrefutável, é uma verdade indiscutível. Então, quando se trata de Cristo, nós não discutimos. Nós podemos discutir opiniões. Cristo não é uma opinião. Cristo é um fato. Cristo é uma verdade. O Evangelho de Cristo é verdadeiro. Então, nós
entendemos que Cristo é a única verdade e é dele que nós falamos. No entanto, aqui no primeiro tópico, nós temos o entendimento de que o pai da mentira é o diabo. De acordo com João 8:44, Jesus disse que ele é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade. E mesmo quando ele fala a verdade, ele não fala com a intenção de esclarecer, mas ele fala sempre na intenção de confundir. Sendo ele o pai da mentira, quer dizer então que o primeiro ser a mentir foi ele. Então ele é anterior à mentira. Então Satanás, ele sabe articular muito bem as palavras, e todas as pessoas que se prestam ao ato da mentira estão sendo usadas por Satanás. Não existe mentira leve ou mentira pesada. Todas elas no campo espiritual têm a sua parcela de prejuízo. E essa lição ela é importante para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, porque esta é a fase onde adolescentes e jovens se prestam a muitas mentirinhas para tentarem se safar de algumas situações ou até mesmo ganhar algumas vantagens. E eles precisam entender então e compreender que mentir é um hábito. Mentir não é somente um ato. Nós precisamos então nos esforçar em não mentir, porque em muitas das situações que nós nos encontramos, percebemos que às vezes a mentira é a melhor saída, mas a melhor saída sempre será a verdade, mesmo que isso lhe traga alguns prejuízos. E as pessoas então que compartilham mentiras, falsas doutrinas, elas tiveram primeiramente o seu entendimento cegado pelo pai da mentira, de acordo com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 44. O segundo subtópico nos fala então sobre o sofisma nos dias dos apóstolos. No período em que o evangelho de Cristo estava sendo pregado pelos apóstolos, alguns grupos ameaçaram o crescimento do cristianismo. E aí nós temos esses grupos, os judaizantes, os gnósticos. E aqui na lição nós temos a explicação de quem foram esses dois grupos. Os judaizantes, de uma forma muito breve, eram como que hoje pregadores itinerantes. Eram ensinadores que ficavam de congregação em congregação compartilhando a palavra de Deus. No entanto, eles recebem este nome de judaizantes porque eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que não tinham abandonado as práticas da lei. Então era um grupo que pregava Jesus, mas eles entendiam que o nome de Jesus não era suficiente para salvar. Para serem salvos, os irmãos deveriam permanecer cumprindo os rituais do Antigo Testamento, os rituais da lei de Moisés, como por exemplo, guardando o sábado, se circuncidando, se abstendo de alguns alimentos. E eles estavam então trazendo um grande fermento, uma grande confusão na igreja do primeiro século. Os apóstolos Paulo, por exemplo, Pedro, João, escreveram muito acerca dos falsos mestres. O segundo grupo, que ameaçava a unidade da igreja, que pregava mentiras com roupagem de verdade, eram os gnósticos, que entendiam que o conhecimento de Deus ou o relacionamento com Deus se daria a partir do conhecimento, através daquilo que eles então se esforçassem para aprender. Este grupo, eles tinham uma forte influência do mundo grego, enquanto os judaizantes tinham influência do mundo judaico, os gnósticos eles tinham influência do mundo grego. Então eram filósofos, eram pessoas sábias que tinham se convertido ao cristianismo, mas permitiram que as ideias da filosofia da época penetrassem dentro da igreja e fizessem parte da sua teologia. Hoje não é diferente. Nós vivemos uma época de turbulência na igreja, porque nós temos muitas pessoas que não tiveram sua mente transformadas e trouxeram as suas bagagens do mundo acadêmico, de outras religiões, e então fizeram uma releitura da Bíblia Sagrada e hoje acreditam que ela precisa ser, por exemplo, atualizada. A palavra de Deus ela foi inspirada. Isso quer dizer que ela foi soprada.
isso quer dizer que a motivação dos escritores sagrados foi o próprio Deus, e não simplesmente as situações que eles passavam ao seu momento e contexto de vida. Mas o próprio Deus os orientou na escrita. E a Bíblia é o único livro que pode orientar pessoas de diferentes idades, de diferentes nacionalidades, de diferentes classes sociais, ao caminho da verdade e ao relacionamento com Deus. O terceiro subtópico nos fala, então, o terceiro tópico, né, melhor dizendo, nos fala assim, ó, como reconhecer um sofisma na atualidade. Veja só, qualquer movimento que discorda dos pontos fundamentais da fé cristã, tais como, primeiro, a autoridade da Bíblia, segundo, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, terceiro, o pecado, quarto, o inferno, quinto, a salvação e o homem, é seita. Qualquer mensagem que discorde desses pontos e apresenta outros como verdadeiros, se trata de sofismas, mentiras com roupagem de verdade. Vou comentar sobre alguns deles. A autoridade das escrituras. Muitos hoje acreditam que a Bíblia é um livro de homens que contém a palavra de Deus. Não é dessa forma que nós pensamos. A Bíblia foi escrita por homens, sim, mas inspirados pelo Senhor. O processo de escritura durou 1.500 anos aproximadamente, envolvendo mais de 40 autores, de diferentes épocas, lugares, contextos de vida, posições sociais. Esses homens, em momento algum, se assentaram e disseram: vamos escrever um livro. Mas foram homens que, motivados pelo Espírito Santo, escreveram em sua época, para os problemas de sua época, mas que, na verdade, eram verdades eternas. E justamente por isso, ao unir todo o material produzido dentro de 1.500 anos, nós encontramos uma coerência na mensagem, uma verdade na mensagem. E justamente aí nós atestamos a inspiração bíblica, porque em momento algum a Bíblia se contradiz. Acredita-se que há na Bíblia quase 2.000 aparentes contradições, ou seja, por quase 2.000 vezes parece, mas quando analisamos com tranquilidade, percebemos que a Bíblia não se contradiz. Sobre a questão, por exemplo, do pecado. Hoje, nessa situação de cada um defende a sua própria verdade, as pessoas fazem o que querem e acreditam que nada e ninguém pode regular as suas ações. Sim, a Bíblia nos mostra que mesmo depois de 2 séculos dela tendo sido escrita, pecado ainda é pecado. E é a Bíblia, e não os pastores, que nos orientam acerca do que é pecado. A Bíblia ainda nos revela o que é pecado. E por último, a questão do inferno. A maior mentira que o inferno contou, ou melhor, que o diabo contou, é que o inferno não existe. O céu é real e o inferno também. Para nós terminarmos, então, o terceiro e último ponto é a apologética cristã. A palavra apologética quer dizer defesa. É uma disciplina teológica cujo foco é defender os fundamentos da fé cristã autêntica. A apologética demonstra que Deus realmente existe. Não apenas isso, ele também é bom, justo e amoroso. Segundo, a apologética demonstra e defende que a Bíblia é inspirada por Deus e a maior fonte de informação sobre ele. Como identificaremos sofismas? A partir do momento em que nós conhecermos e nos aproximarmos mais da palavra de Deus. Que a próxima aula sirva para você, professor, convocar os seus estudantes a se aproximarem mais das verdades da Bíblia Sagrada. Nós estaremos protegidos contra as mentiras vestidas de verdade se nós conhecermos as verdades da palavra de Deus. Eu sou o pastor Lucas Gomes, agradeço a sua participação, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e, se não for exceder na bondade, compartilhe esse vídeo com outros superintendentes, professores igual a você ou jovens e adolescentes que não conseguem participar da escola dominical, pois por qualquer motivo. Os comentários são seus, fique à vontade, Deus te abençoe, até a próxima lição, que tem por título A Vida em Sociedade e as Ideologias. Esse trimestre está imperdível. Deus abençoe você.